Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que tivemos de ter um tempo de comunhão, primeiro período de instrução. Estamos trabalhando sobre o tema da certeza da salvação. Falamos que nós falamos. É impossível que o filho não interceda por alguém em favor de quem ele morreu e que o pai deu. É impossível que alguém em favor de Cristo, é impossível que alguém em favor de quem Cristo não morreu receba a intercessão dele. Então, de um lado nós falamos que é impossível que todas as pessoas que receberam o chamado da eleição do Senhor e foram entregues na mão de Cristo, é impossível que Jesus não interceda por eles. Mas em outro lado nós também temos, se a pessoa não é escolhida, se ela não faz parte, é impossível também que aquela oração, ou aquele texto, ou aquela instrução chegue a ele, porque ele não vai entender. Se Cristo não morreu em favor de determinado indivíduo, como ele poderia interceder por esse indivíduo? Visto que assim ele não pode buscar a misericórdia do Pai em relação a essa pessoa. Então, salvos, eleitos, recebem a ação e a misericórdia de Deus. Não salvos, não eleitos, não recebem a misericórdia de Deus. Você pode se incomodar, pode achar ruim, pode fazer o que quiser, é assim que é a regra e pronto. Terceiro, é impossível que se perca alguém em favor de quem Cristo intercede. A determinação da salvação é única a partir de Deus e ela é imutável. Uma vez salvo, sempre salvo. E aí uma série de questões que as pessoas levantam. Ah, então eu posso fazer o que eu quiser. Se a pessoa fizer o que ela quiser, ela nunca foi salva. Ou ela foi chamada e foi constrangida pelo Espírito Santo a começar um processo de mudança, ou ela não foi. É impossível que se perca alguém em favor de quem Cristo intercede. João capítulo 11, verso 42. Tá querendo mais um aí, o Alice? Não, estou aproveitando. João 11, 42. Esther, você já leu? Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tudo me enviaste. Então, aquele que Deus sempre fala e é ouvido é a figura de Jesus Cristo. João 17, 9. João 17, 9. Deixa eu ver, pastor, porque eu estava em pé de caminhando e eu não li. Pastor, me ajuda. João 17, 9. Eu acho que se o cara foi, perdeu a vez, né? Não. Não? O Senhor haja de misericórdia. Não, eu não tenho misericórdia, quem tem é Deus. Não adianta colocar o óculos do outro. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É por eles que eu rogo. Eles quem? Só eles. Ele não está falando que ele vai orar, ou vai rogar, ou vai pedir por outras pessoas. Ele vai orar apenas por aquele que o Pai deu. João capítulo 6, verso 37. 6:37, agora é Pedro. Não, é João. Não, é Pedro. Agora é Pedro, não? Faz as carinhas contigo. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá do que vem a mim, de modo nenhum eu gostaria. Todo aquele, coloca na versão negativa esse versículo, Pedro. Vai lá, usa o teu neurônio que não está doendo aí, vai. Todo aquele que o Pai não me dá. Vai lá, filho, você consegue. Todo aquele que o Pai não me dá, esse não virá a mim, e o que não vem a mim, de todo modo não estarei fora. Ah, viu como você consegue? Esse ponto é muito difícil para a maioria dos cristãos. Creio que os pontos apresentados até agora, eles são suficientes para tirar qualquer crença a respeito do sacrifício universal. Cristo não morreu por todo mundo.
É claro isso para você? Não é claro? Dúvidas? Alguém tem dúvida em relação a isso? Você tem dúvida em relação a essa condição? Kaique, você tem dúvida? Tem dúvida? Se não for claro, pode ser 8? Hã? Se não for claro, pode ser Pode ser tim. Hein? Alguma pergunta? Não. Eleito vai para o céu. Independente do que acontecer, de alguma maneira essa pessoa vai ser alcançada. Pessoa que não é eleita vai para o inferno, independente das correntes de oração que você fizer. O que você fizer não vai resolver nada. Vai ser apenas testemunho para o cara ser encontrado como perdido. Então, você falou que entendeu. Tendo considerado os elementos concernentes ao ensino bíblico da salvação, observemos que a primeira afirmação que leva à segunda constatação bíblica é que a obra salvífica se torna efetiva por meio de um chamado ou de uma vocação efetiva. A obra salvífica se torna efetiva por meio da vocação eficaz realizada pelo Espírito Santo de Deus. O que é uma vocação eficaz? Como que você é chamado? Quais as possibilidades de que você é chamado por Deus? Obediência. Se você está morto, como é que você vai obedecer? Tá? Como que ocorre o chamado da pessoa eficaz? Só tem uma forma. Não. 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 Como que ocorre a tua salvação? Como ocorre o teu chamado? Hã? Não. batismo. Não. Ouvir Ouvir o quê? o chamado. Não. Ouvir o que é, Helena? A única forma de você receber o chamado de Deus é através de ouvir. Não, que paz, senhor. Palavra de Deus, tá? Ouvir a palavra de Deus, porque a fé e tudo isso que vocês falaram, eles decorrem do quê? Dessa chamada da palavra de Deus. Porque até então você está o quê? Morto. Quando você está morto, você não consegue perceber graça, você não consegue responder, não consegue fazer nada. A partir do chamado do Senhor, você passa a ter vida. Vocação eficaz é um conceito central da teologia reformada que descreve o chamado de Deus, que realmente produz resposta no coração do eleito. Quantas vezes você foi chamado e não deu resposta? E várias. Mas tem um momento em que aquele chamado ele ocorre e ele ocorre de verdade. Aquilo é realidade para você. Você pode até estar já na igreja. Você por causa estava com medo, estava passando por luta, dificuldade. O pastor está fazendo a campanha das 7 semanas e falou que se você tem que estar lá para poder resolver o seu problema de doença, de enfermidade, você está lá. Mas não, você tem que confessar Jesus, você vai e confessa. Alguém não sabe nadar aqui, além de mim? Não sabe nadar, Pedro? Se eu pegar você e jogar do helicóptero no meio do Lago Paranoá, se alguém jogar, pera aí, você está lá, Pedro, jogou, caiu no meio do lago, começa a debater. Alguém joga uma boia para você. Você vai olhar a cor da boia? Vai escolher a boia? O que você faz? É exatamente o que a gente faz. Você está na igreja, a pessoa fala, faz um monte de condicionais. Olha, se você não aceitar Jesus, seu pai morre, sua mãe morre, você vai perder, um monte de coisa. Aí você, naquele medo, você vai lá e cata. Pega a boia. Mas ainda não é eficaz na sua vida. Você vai por medo. Dízimo é uma coisa interessante. Até você entender, você vai achar que é porque o gafanhoto, cortador, migador, devorador, destruidor, as coisas vão acontecer na sua vida, e se você não der, como se fosse lá na favela. O cara tá com um problema, ele vai lá e paga alguém para o quê? Proteger o comércio dele. Já viu isso no filme? O cara vai lá, o cara passa com aqueles monte de correntona assim, que nem a do Ares, mas mais grossona assim, chegar lá e falar assim, ó, ou você dá 10% aí, ou 1%, 5%, dá uma oferta de R$1.000 aí por semana, ou então o teu negócio ele não vai ficar protegido. Já viu isso em filme? Pois é. Se você não dá o dinheiro,
O que ele faz? Ele rouba ou permite que alguma coisa aconteça. Não é assim que a gente apanha dízimo de oferta? Parece que se você não der, o gafanhoto ele é liberado. A barganha com Deus. Romanos 8,30. Uma coisa que eu não falei em relação ao encontro lá, não tem valor nenhum, tá? Mas a gente vai, cada um vai levar um prato de comida, alguma coisa assim, para poder compartilhar lá, tá? Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. João 6,37. João. 6,37. Por que a Júlia não leu, hein? Romanos 6. João 6,37. Quero convidar vocês para a reunião de oração de quarta-feira, porque Chayane e Carinho já falaram que eles vão participar em oração, não só em intercessão, hein? Agora vai ser vocal a coisa, hein? Vai lá. Todo aquele que o Pai me dá, esse vira a mim, o que vem a mim de mundo, modo nenhum, o lançarei fora. Ponto. Isso é a realidade das nossas vidas. A partir do momento em que você foi chamado por Deus de uma maneira real, não é lançado fora. Vocação eficaz é o ato pelo qual Deus, por meio do Espírito, chama de forma irresistível aqueles que foram escolhidos para a salvação. Duas pessoas da Trindade fazem parte dessa situação. Primeiro, a figura de Deus, que ele comissionou. Segundo, o Espírito Santo, que ele faz com que você ouça aquela palavra e aquilo seja verdadeiro para você. Diferente do chamado externo, quando ouve o evangelho são todos, o chamado eficaz ele é interno. Então nós temos tanto o chamado externo como o chamado interno. Então você pode cair na rua, o Felipe está em rua, passa o cara, ele vai lá, entrega um folheto para ele e fala assim, ó, Jesus te ama. O cara pega o folheto e coloca no bolso, chamado externo. O cara parou, leu. Você pode falar um pouquinho mais para mim disso? Aí o Felipe fala com ele, ele se constrange, chora ou não. Eu quero esse Deus. O chamado foi interno, não só externo. Todas as pessoas são chamadas externamente, internamente apenas os filhos. Com isso, o coração ele é transformado. Terceiro, é eficaz porque não pode falhar, porque ele é irresistível, não é algo que pode falhar. Quando o chamado vem de Deus, e há mudança, e há transformação, isso não se reverte, não há mudança. A pessoa ela vai continuar nesse caminho, mais lento ou não, mais rápido ou não, e isso varia de pessoa para pessoa, depende da fome da pessoa. Algumas pessoas, quando eu olho vocês, eu vejo alguns que deram um boom e parece que ficam agora esperando os outros. Olha lá na porta, entendeu? Felipe no começo, aquele arrancada, né? Ele pegou, saiu cantando pneu, foi, quando chegou lá 100 km na frente, já viu a história do coelho e da leba aí? Já viu isso? Conhece a história? Coelho e a tartaruga, perdão. Coelho e a tartaruga. Corrida do coelho e a tartaruga. O coelho foi lá, deu aquela corrida, tá? Ele falou assim, eu estou muito na frente. Estou muito na frente, vou esperar. Essa é a figura, só que no caso do Felipe ele não vai perder a corrida, né? Isso a gente sabe que ele é eleito, né? Mas ele está lá esperando, entendeu? Ele está esperando que as pessoas vão chegando, mas ele podia estar bem à frente. Mas quando ele olha, fala assim, não estou vendo ninguém no meu retrovisor, então eu vou dar uma tranquilizada. Aí eu vejo outras pessoas que estão com essa fome que estão começando a acelerar. Eu vejo o Carlos e Chair nesse esquema, acelerando. Glória a Deus por isso. Pronto. Por favor, senta aqui. Você viu que ela está pegando fôlego, né? Você viu? Vamos lá.
A vocação eficaz dá ao crente segurança. Sua fé não depende da sua própria força, mas da ação irresistível de Deus que o atraiu para Cristo. A grande maravilha da vocação eficaz é que você não depende da sua força. Essa condição de você depender da sua força cansa demais. Cansa demais. Você está sempre tentando resolver o problema, sempre querendo apagar o incêndio, sempre pensando na luta, na dificuldade. E quando você entende a vocação eficaz, seu coração ele fica tranquilo. Não é que as lutas não vão existir, essa é a mentira. Venha para a igreja porque você não vai passar lutas. Venha para a igreja que você não vai ficar mais doente. Venha para a igreja que você vai resolver seus problemas. Isso que é mentira. Você vai passar pela luta e dificuldade financeira, mas você vai ter paz em resolver o problema. Porque no final das contas, aquilo não é o mais importante. Você entende que a prioridade sua é outra prioridade. Você se constrange em fazer alguma coisa. Não é apenas fazer por fazer. Você se constrange. Poxa, eu fiz isso, mas eu vou procurar não fazer mais. Você começa a colocar um firme propósito no seu coração de haver um processo de mudança. Nem sempre você vai conseguir, mas você está lutando por. Com isso, queremos dizer que há necessidade do Espírito Santo chamar o eleito, mediante a pregação do Evangelho, à salvação. Esse chamado é eficaz porque cumpre o seu propósito na vida do eleito, pois ao conhecer a luz manifesta em Cristo Jesus, ele deseja ardentemente entregar-se ao seu Redentor, pois além de ter seus olhos abertos, tem o seu coração transformado. Não há volta para esse caminho. E você vai querer aprender cada vez mais. Quando vocês trabalham com flores, eu imagino isso, você quer ver cada vez mais, pô, o que eu posso fazer? Eu vejo a Rô lá com os pães, o que eu posso fazer para melhorar isso, fazer aquilo, melhorar aquilo? Porque você quer ter um resultado cada vez mais excelente, com menos perdas, menos perda de tempo. E o cristianismo ele tem que ser assim também. Você tem que descobrir que você entrou por uma porta, e você tem uma porta logo à frente que você pode entrar nela, e uma outra porta, e você tem que cada vez mais buscar o Senhor. E aí a gente volta para um comentário que estava rolando lá embaixo, cuidado com a inteligência artificial. Porque ela vai fazer as pessoas ficarem burras. Burra! Sabe o que é burra? A geração, essa última geração Z, eles estão fazendo medição de QI, de inteligência das pessoas, está abaixo do que as gerações anteriores. Porque a pessoa não precisa mais pensar. Gente, quando eu comecei a estudar, não estou dizendo que é o ideal, a gente tinha que ir na biblioteca. Quando eu fiz escola técnica, que eu tinha 16 anos. Quantos anos você tem, Pedro? Que idade do Pedro? Eu queria fazer uma escola técnica. Me foi chamado para fazer escola técnica. Eu falei, eu vou fazer. Aí o cara me deu uma folha com todos os tópicos que tinham que ser estudados. Eu peguei e fui para a biblioteca. Eu fui lá, pegava o livro da biblioteca, olhava os exercícios, pegava o negócio, fazia exercício. Tal. Hoje as pessoas não fazem isso. E isso faz a pessoa burra. A facilidade do acesso torna a pessoa fraca. Quando você vê, por exemplo, as pessoas que ganharam na Mega Sena, na Telecena, nessas cenas da vida aí, que, né, a pessoa está pobre depois de um ano. Por quê? Porque aquilo veio muito fácil. Agora, vê você com as suas coisas, se você suou para ter aquilo, se você vai descartar de qualquer maneira. E a fé tem sido dessa mesma maneira. Cada vez mais, é o que a Vânia falou, cada vez mais as pessoas elas não vão nem atrás da informação. Eu estava num debate com pastores, e aí a pessoa falou assim, agora está muito mais fácil, né? Porque eu dou um comando assim, assim, assado, e aí o cara já faz a divisão do tema que eu quero com todos os negócios, só que você não está pensando. Porque ela vai apresentar o que ela quer que você pense. Então você vai lá e clica lá, depressão, IA, que agora é a primeira que aparece, antes do seu anúncio pago, está lá IA. Ela vai falar o que é. Ela fala o que é segundo o conceito de quem ele quer que interaja. Então, se o objetivo é vender remédio, a Big Pharma vai lá e instrui ela a fazer assim, ela vai falar assim, a única forma de você sair disso é fazendo isso. Aí você acha que é verdade. Eu lembro que, quando estava na época da pandemia, a minha mãe me ligava e falava assim, olha, abre lá o link tal que eu mandei para você, porque o cara é médico e o cara falou que é isso. Eu falei, quem disse que o cara é médico? Ela olhou, como assim? Eu falei, se eu fizer um vídeo dizendo, Dr. Paulo ali, especialista não sei das quantas, CRM e tal, você acha que alguém vai checar? Aí ela ficou me olhando, como se tudo que está na internet fosse verdade. E não é verdade. A gente vive este problema. O cristianismo, ele é dessa forma, você é eleito, você é chamado, e você tem que começar a crescer.
Tem que buscar conhecimento. Cada um de vocês tem um caminho específico para Deus. Cada um de vocês tem um chamado específico. Então você tem que buscar esse conhecimento. Eu estou aqui disponível para ajudar vocês. Quantas pessoas acabaram discipuladas e morreu ali? A maioria. Um ou outro que falasse que eu quero continuar um pouco mais. Felipe foi um. Não, quero mais. Me ajuda a fazer isso. Eu dei um livro para ele, ele foi lá, estudou comentário, estudou não sei o quê. São conhecimentos que nunca vão roubar mais. E aí as pessoas param. Parece que ficou satisfeito. Esse chamado é eficaz porque cumpre com o seu propósito eleito. Ele, eleito, deseja ardentemente se integrar-se ao seu Redentor, pois além de ter seus olhos abertos, tem o coração transformado. A lei de Deus já não é insuportável. Apesar de ser difícil, ela não é insuportável. Pelo contrário, o seu prazer está em obedecer aquilo que está sendo comandado. 1 João capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, versos 4, 5 e 6. Primeira João, capítulo 2, versos 4, 5 e 6. Não, Daniel é o último. Tá muito ler aqui, ó. Não tem problema, pode ler, pode dizer, Ingrid. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, portanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nisto. Não, amor de Deus. O amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Vocês também? Por favor. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É simples. Se você diz que é, haja como. Então, por exemplo, o Carlos, ele é um torcedor fanático do Vasco. Não. Tá? Então, ele lá, toda vez que eu faço o discipulado com ele, ele está com um modelo de camisa do Flamengo, entendeu? Ou seja, ele gosta, ele tem... Por quê? Porque ele gosta do time do Flamengo. Então, ele se veste a camisa dele. Se você é cristão, você tem que agir como cristão. Você tem que olhar para as coisas que um cristão, segundo a Bíblia, não segundo a igreja, hein? Ah, a mulher não pode ter cabelo curto, a mulher não pode fazer maquiagem. Não, tira essas bobeiras. Sai disso. Quando você tiver santo o suficiente, conseguir amar o teu próximo como a ti mesmo, aí você se preocupa com isso. E aí você tem o modo de um cristão viver. Busca isso. Para as pessoas olharem e falar assim, essa pessoa é diferente. Essa pessoa é diferente. A menos que Deus, pelo seu Espírito, abra o coração do ouvinte, o capacitando a crer, ele ou ela jamais poderá aceitar o convite do Evangelho. Por quê? A pessoa está morta. E o chamado do Senhor é sobrenatural. Se a pessoa ela fala numa língua diferente daquela que você acredita como verdadeira, você não vai ouvir. As pessoas elas não conseguem ouvir aquilo que elas não querem aceitar. Por isso que o problema maior da pessoa é a crença. Se você não acreditar naquilo que está sendo falado, você não muda. Isso acontece com os filhos. A gente usa um poder de polícia até um período. Mas chega um momento em que não tem como usar esse poder de polícia. Então eu não posso mais usar com a Luísa. Em alguns aspectos ainda tenho controle, mas não tenho. Gabriel, mesma coisa. Então a gente fica tentando colocar informações para tentar fazer com que esse neurônio comece a se juntar e entender. Estava conversando com uma menina de 13 anos essa semana, e eu estava falando exatamente sobre isso com ela. Eu falei, o que você pensa da vida? O que você vai achar? O que você vai fazer? Você vai ficar nessa vida? Ah, meu pai dá, minha mãe dá. Você vai querer continuar dessa maneira? Aí eu comecei a trazer algumas questões de consciência. Não, André. Não é hora de brincar, cara. Você chamou a atenção da igreja, tirou a atenção da igreja, tirou a atenção da Esther, tirou a atenção de todo mundo. É isso que eu penso, sabe? Porque a gente tem crianças que têm livre ação, que é Isabela e Lucas. Nós temos crianças que estão aprendendo como a Heloísa. A gente já tem crianças que já são mais entendidinhas como a Helena, a Manu e a Júlia,
E aí a gente tem que se preocupar com os maiores, cara. Poxa, aí tem que parar uma dominical para chamar a atenção dos maiores? Não é preciso isso, gente. Voltando. A menos que Deus, pelo seu Espírito, abra o coração do ouvinte, o capacitando a crer, ele ou ela jamais poderão aceitar o convite do Evangelho. Não nos isenta de continuar falando. Não nos isenta de dar testemunho da nossa vida para as pessoas. Esse chamado de Deus sobrenatural regenera o coração do pecador, o levando à conversão por meio da fé, a qual lhe assegura os benefícios da cruz do Calvário, conquistados por Jesus. Assim que você fala sim para o Senhor, de uma maneira verdadeira, você fica beneficiário de todos os benefícios da cruz. Então não tem um segundo momento, como aquela questão, porque o cara vai ser batizado com o Espírito depois, aí o cara tem que ir para o monte, o cara tem que se esforçar. Não. O Senhor, Ele vai e nos concede o benefício do sobrenatural, da presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. Alguns se desenvolvem mais, outros se desenvolvem menos, mas nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Esse chamado regenera o coração do pecador e gera a fé. A fé, nesse sentido, não é um exercício de livre-arbítrio próprio do homem, mas um dom concedido por Deus na regeneração. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé, diz o apóstolo Paulo. Mas observe que ele diz que isto, tanto a graça quanto a fé, não vem de nós. A graça vem de Deus. O dom vem de Deus. Não vem de mim e de você. Nós não temos condição, não temos capacitação. Às vezes eu vejo em igrejas, os caras falam assim, aqui tem escola de profetas. Meu, que mentira. Como é que eu vou ensinar alguém a ser profeta? Como é que eu vou ensinar alguém a ser pastor? Você acha que se você fizer um curso de teologia, você é apto a ser pastor? Não. Pastorado é um dom do Senhor. É algo que vem do Senhor. Assim a salvação torna-se uma realidade fundamental nessa vida, pois nos foi dada pelo próprio Deus. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e não fazendo caso da ignomínia, está sagrada à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor da nossa fé? Jesus. Quem que consuma? Quem que faz isso vir a realidade? Jesus Cristo. Ele que, em troca da alegria que estava proposta, ou seja, ele como Deus, ele não precisava passar o que ele passou. O que ele fez? Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, quem fez? Ele. Quem criou? Ele. Quem que consumou? Ele. Todavia, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que a salvação recebe sua plena consumação, algo que nós já estudamos no passado, que chama-se já e ainda não. Eu já sou salvo, mas ainda não sou salvo porque Jesus Cristo não veio. Isso acontece bastante quando a pessoa falece e aí ela deixa uma herança. Então eu tenho um vínculo, por exemplo, com a Luísa, legal, judicial, que se eu e Rosângela falecermos, então uma parte dos nossos bens, porque há uma outra criança, há um outro filho, uma parte vai para a Luísa. Mas ela só pode tomar posse disso quando? Quando a gente morrer. Já e ainda não. Nós já somos salvos porque o Senhor nos escolheu e não há como sair mais desse caminho. Mas ainda não somos salvos porque Jesus Cristo não voltou na sua segunda vinda. E Ele está voltando. Como estudamos até agora, é um pensamento, um ensino básico desse trabalho,
que a salvação nos é garantida única e exclusivamente pela graça de Deus em Jesus, a qual é recebida pela fé, não pelos nossos méritos e esforços, quer sejam de bondade, caridade ou atos de fé. Repita comigo. A minha salvação é uma obra graciosa de Deus. Falei para ela, perdi, peraí. Em Jesus Cristo. E eu a recebi, pela fé. Não por meu mérito, ou esforço, quer sejam de caridade, ou atos de fé. Entendido isso, nós podemos continuar explorando a doutrina da certeza da salvação. Nós vamos, a partir da semana que vem, se Deus assim o permitir, começar a estabelecer uma série de fundamentos a partir das Escrituras Sagradas, para que você possa ter a certeza de que você é salvo ou não. Se você não é, busque de Deus esse entendimento, porque se você está ouvindo, pode ser que você seja salvo. Espero que seja. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome, agradecemos pela Tua graça, amor e cuidado, agradecemos porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, Pai. Queremos pedir a Ti, Pai, nesse momento, que o Senhor receba os nossos ensinamentos, que nós possamos receber os Teus ensinamentos e que o Senhor possa nos despedir em paz, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.